Eu sou o pastor Lucas Gomes e estou aqui para, junto com você, analisar mais uma pregação. Gente, de verdade, essa daqui foi demais. Se você não conhece o pastor Adson Bello, você está perdendo de conhecer um homem de Deus que expõe grandes mensagens. Essa daqui tem por tema os ossos de José. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido uma mensagem do pastor Adson Bello, embora já o conhecesse, pelo menos das redes sociais e do próprio YouTube, e também conheço pessoas que congregam com ele, então já tinha ouvido falar, também já tinha visto trechos de algumas aulas de suas aulas teológicas, todavia ainda não tinha o ouvido pregar. E eu confesso para vocês que estou impactado com o que ouvi aqui. Bom, se você está tentando se situar e não sabe onde está, você está no quadro Que Pregação Foi Essa? São reações minhas enquanto professor de hermenêutica e homilética para auxiliar você que é jovem pregador ou já experiente no ministério da pregação, aprender a pregar ou a aperfeiçoar os seus sermões a partir de grandes mensagens. Então a ideia aqui não é realizar apontamento algum nas mensagens, críticas, porque é o que sempre falo aqui no canal. Se esses homens e mulheres de Deus chegaram onde estão, é porque são exímios expositores das Sagradas Escrituras. Então, Lucas, qual é a sua proposta em reagir e analisar as pregações? É auxiliar você, através dessas mensagens, a introduzir, desenvolver e concluir uma grande mensagem tal qual fez o pregador ou a pregadora analisada aqui no canal. Então a gente aprende, junto com esses homens e mulheres de Deus, a introduzir uma mensagem, a estruturar, a entender a ideia, como surge a proposta de uma pregação, a analisar o texto. Então, os especialistas aqui são eles e elas. No caso de hoje, o pastor Adson Bello. O tempo de mensagem aqui, aproximado, é 1 hora. Ele leu o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 22. E, embora ele tenha posto um tema e tenha lido na carta aos Hebreus, pelo que eu pude aqui analisar, eu digo a vocês que é uma mensagem biográfica, porque ele discorreu sobre a vida de José e em meio à narrativa ele foi realizando exposições do texto bíblico, da vida, das promessas, não só de Israel, de José, mas também de Israel, e ele veio então aplicando os trechos, os eventos da vida de José aos irmãos que estavam na igreja onde Adson Bello é pastor, tá bom? Então, aqui no canal nós já analisamos algumas mensagens textuais, algumas mensagens temáticas, e hoje nós faremos então a análise de uma mensagem biográfica. Então, se você quer aprender a ministrar sermões biográficos, por favor, fica até o final, porque nós estamos diante de uma grande mensagem. Eu peço então a você que deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Isso é muito importante, porque assim você coopera com o crescimento deste canal, você incentiva o meu trabalho e com o seu like você mostra ao YouTube que o conteúdo é muito bom. E, gente, se você já assistiu as minhas reações às mensagens do pastor Elcio de Assis, Eliseu Rodrigues, Camila Barros, você sabe que o conteúdo aqui é de qualidade. Então, reaja, tá? E mostre ao YouTube que o conteúdo é bom. Se você está chegando aqui e de repente você olha e fala assim, poxa, eu não vou dar like em algo que eu não sei se é bom. Então eu peço a você que no primeiro momento em que você for edificado pela mensagem, no primeiro momento em que a mensagem aqui analisada contribuir com o seu crescimento intelectual, espiritual,
teológico, por favor, deixa o seu like na hora, tá bom? Vamos fazer esse teste? Deixa o seu like na hora. Também os comentários aqui no canal estão abertos para você, tá? Você pode comentar, você pode então dar dicas de outras mensagens que você gostaria que fosse analisada aqui. Inclusive a mensagem de hoje com o tema Os Ossos de José, ministrado pelo pastor Adson Bello, é uma indicação aqui no canal do @Rômulo Gomes, um xará aí, tá? Ele indicou aqui no canal, foi na análise que eu fiz da pregação do pastor Elcio de Assis, ele colocou lá nos comentários, reage à pregação do pastor Adson Bello, tá aí ó, para você ver, não achar que é mentira minha. Então, o que você indicar aqui, eu vou correr para assistir, tá bom? E se valer uma análise séria, tá? Porque o trabalho aqui, ele não é irresponsável, é sério. Eu tenho um compromisso com você. Eu quero te ajudar a pregar bons sermões. E aí talvez você possa dizer assim, Lucas, por que eu devo assistir o seu canal para ser orientado a pregar a palavra de Deus? Porque os grandes pregadores não fizeram o que outros pregadores simplesmente faziam. Eles procuraram fazer diferente. Então nós temos que aprender com esses homens que fazem diferente para nós sermos diferentes também. E eu te dou um exemplo bíblico. As pessoas nos dias de João Batista, que queriam chamar a atenção através dos seus discursos ou dos seus ensinamentos, iam para as praças, porque lá se resolvia tudo concernente à vida. Venda, compra, julgamento, defesa de réu, tudo acontecia nas praças. João foi para o deserto, tá bom? Então se você quiser chamar a atenção, você precisa fazer algo diferente. Então a gente precisa aprender com as pessoas que fazem diferente. Então eu vou colocar aqui para você agora, a partir do texto lido, eu gostaria que você prestasse atenção, pegasse caneta, papel, a Bíblia também, para você acompanhar, porque é muito importante, e anotassem todas as dicas que forem dadas aqui. Um detalhe, aqui eu irei fazer pausas e explicar para você o que está acontecendo, aquilo que eu percebi sendo feito pelo pastor Adson Bello. Se você quiser assistir essa mensagem completa, é só você digitar no YouTube, Os Ossos de José. E aí você não só vai assistir a mensagem, como um culto maravilhoso na IMAF, ser edificado, tá bom? E contribuir também com o crescimento do canal da igreja. Aqui nós vamos então pincelar as melhores partes da mensagem para juntos aprendermos a pregar com o pastor Adson Bello. Vamos lá? Escrito aos Hebreus, capítulo 11, o versículo é de número 21. O tema do sermão que quero repartir com vocês é Os Ossos de José. Hebreus 11, 22. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus. Bom, a partir desse momento, como o pastor fez a leitura na carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 22, ele se mostrará comprometido com uma ideia, explicar para os irmãos o texto. A mensagem, ela é biográfica. Ele poderia ter lido no Gênesis, diretamente no texto onde José fala que Deus visitaria o seu povo, e seus irmãos, então, quando saíssem da terra do Egito, deveriam levar consigo os seus ossos. Mas ele preferiu ler na carta aos Hebreus, que fala mais diretamente sobre os heróis da fé, sobre como eles se comprometeram com a esperança da promessa, tá? Então, para não ficar no vácuo e não ficar no ar a pergunta, por que ele leu em Hebreus 11 e se concentrou todo o tempo no Gênesis? Ele então vai explicar o porquê da leitura e ele então faz um resumo do capítulo 11. Ele explicou então quem foram os heróis da fé. Ele explicou de uma forma muito legal o conceito de fé a partir do texto bíblico,
de Hebreus 11, versículo 1, e também o que é fé no grego e no hebraico. Foi maravilhoso. E aí ele apontou as intenções do autor da carta aos Hebreus a partir da explicação do que é fé, e também ele explicou que o autor é desconhecido, mas todavia o texto foi inspirado. E aí ele também traz uma explicação no grego da palavra inspiração. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem parte do trecho, tá bom? E aí a gente dá sequência na introdução da mensagem. Vamos lá. Eu fiz uma série de mensagens sobre 16 heróis da fé e heroínas. Certamente você participou dessa exposição. A fé é ver o invisível. Fé é ouvir o inaudível. Fé é transpor o intransponível. Por isso que a palavra fé em grego, pistia, significa acreditar. Ao contrário da palavra fé em hebraico, que é emuná, que está associado com estabilidade. Quando juntamos os dois conceitos sobre quando eu acredito, eu tenho estabilidade. É esse o propósito do escritor aos Hebreus, fazer exposição desses 16 personagens. Teologicamente não se sabe quem escreveu o texto aos Hebreus, mas todos os grandes teólogos vão concordar e corroborar, todos os críticos textuais vão corroborar que só alguém com muita capacidade judaica cerimonial teria capacidade pelo Espírito de escrever esse texto. Lembrando sempre que quando o Espírito inspirava alguém a escrever um texto sagrado, não era uma possessão do Espírito, era inspiração. O que nós chamamos de theopneuston no grego, expirado. Deus inspira o indivíduo dentro da cultura e dentro da sua capacidade. Todos vão corroborar que é o apóstolo Paulo. Dentro dessa galeria da fé, tem homens como o seu codinome já diz tudo. É impossível falar de Abraão e não falar sobre sua fé. E faltaria tempo de gastar ou de investir uma guisa introdutória sobre esses 16 personagens. Mas não é sobre eles que eu quero falar. É só sobre José. Desses 16 personagens, ele está nessa galeria. É um homem de fé. Sua história biográfica. Bom, nesse momento agora, nós vamos partir para uma segunda parte dentro da introdução ainda. Porque a introdução do pastor Adson Bello durou aproximadamente uns 20 minutos. Se você já assistiu outras análises aqui no canal, você vai perceber que existe meio que um padrão no tempo de introdução. A mensagem durou aproximadamente 1 hora, a introdução foi de aproximadamente 20 minutos. Eu volto a dizer que não existe uma regra que determine na homilética o tempo que deve durar uma introdução, tá? E também não existe na hermenêutica uma regra da quantidade de informações que você deve colocar no seu sermão. Todavia, eu sempre aqui ressalto que é o pregador que sente a necessidade do uso de determinado tempo, tá? Mas parece que já existe aí na cabeça dos pregadores um tempo, um limite aceitável. E eu digo aqui que até 20 minutos para uma mensagem de 1 hora é algo interessante, tá bom? Então vamos ver agora como ele nos apresenta José. Ele vai falar agora sobre a razão do seu nascimento, a razão dos sonhos. Nós vamos ver agora também a razão de Deus ter revelado somente o final da história do José para ele. Ou seja, o Senhor mostrou para ele apenas ele governando, mas não mostrou o início. Segundo as palavras do pastor Adson Bello, Deus não mostrou o início e o meio, mas mostrou o final. Por quê? E aí ele fala de uma forma brilhante
sobre um mal da sociedade de hoje, algo que nós sofremos. Então fica atento aí que vem aí uma descarga de explicações maravilhosas sobre a vida de José, tá bom? Sua história biográfica começa a partir da gestação de sua mãe, que não poderia ter filhos, e Deus decide abrir a madre de sua mãe. Sua mãe decide em Deus gerar um propósito, e Deus decide conceber a ela dentro de uma casa patriarcal, porque o seu pai era Iacove ou Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão. Uma casa que tinha muitos filhos, tanto que se tornou a base social, enculturação tribal de Israel. A história vai dizer que esse povo no cunho tribal se estabeleceu como povo que caminhava, não precisava de um território geográfico, era uma nação sem território geográfico. Só que um dos camaradas mais surpreendentes, na minha opinião, não é Judá. Eu quero fazer uma pausa aqui para falar a você que a introdução é um momento ideal para você responder perguntas, tal qual aqui fez o pastor Adson Bello, tá? Porque as perguntas, elas despertam as pessoas para uma possível resposta. Então é uma maneira de você manter a sua audiência atenta à mensagem, tá? Por quê? Num primeiro momento, as pessoas tentarão responder. Se elas não conseguirem responder, elas ficarão atentas à resposta que você dará. E segundo, ainda que elas respondam, elas permanecerão atentas para saber se a sua resposta está de acordo à resposta delas. Porque as pessoas, por mais que conheçam o texto bíblico e por mais que já sejam pregadoras do evangelho, talvez até experientes, elas terão a ideia naquele momento que você é o especialista, tá? Então elas querem ouvir de você também. Então, por mais que a sua retaguarda ou na sua frente estejam ali ouvindo a mensagem mestres da palavra, eles também irão querer saber a sua opinião, para saber se eles estão no caminho certo e também se você está no caminho certo, se há coerência no seu conhecimento, na sua exposição, tá? Então, perguntar e responder durante a introdução é uma dica valiosa, e aqui o pastor Adson Bello fez muito bem. Outra coisa também muito importante para nós aqui aprendermos e pontuarmos é o seguinte: a introdução é o momento de definir alguns termos obscuros na leitura dos ouvintes, tá bom? Por quê? Dificilmente a gente vai pregar um texto que ninguém nunca ouviu o outro pregar. Ou, eu diria que até impossível nós pregarmos um texto que ninguém nunca leu. A igreja em si é amante da palavra. Então, algumas pessoas ali no mínimo já conhecerão aquele texto. Quanto mais o que o pastor Adson Bello aqui escolheu, tanto a carta aos Hebreus como a história de José em si, a gente já está cansado de ouvir pregações e também de ler esses textos, tá? Todavia, ele nos trouxe a explicação aqui de alguns termos. Ele definiu, volto a dizer, o que é fé, ele definiu o que é inspiração. Então, tudo isso é importante fazer no momento da introdução, porque você, mais uma vez digo, mantém as pessoas presas ao que você está falando, porque aí elas dizem assim: poxa vida, se na introdução ela está nos trazendo essa riqueza de informações, imagine o que está por vir, tá? Então, se você não souber realizar boas perguntas, definir bem os termos, inserir a pessoa no contexto, como ele está fazendo até aqui, você irá perder a atenção desta pessoa para o resto da mensagem. Então, talvez alguém poderia dizer assim: qual o melhor momento
na pregação? Lucas, é a introdução? Eu diria para você que não. Todos os momentos eles são importantes e todos os momentos devem ser apresentados com muita sabedoria, com muita cautela. Então, você, com a prática, se tornará um mestre. O pastor Adson Bello não começou a pregar ontem. É possível perceber nessa mensagem, e eu volto a dizer, é a primeira que eu assisto dele, que ele é um homem experiente. Eu não digo isso só por ele ser pastor e presidente de uma igreja, porque a gente ouve a mensagem aí de muitos pastores e você percebe que ele não tem experiência, ou seja, ele não tem cuidado em preparar uma mensagem, tá? E é diferente do que nós vimos aqui. Então, é importantíssimo você realizar o que aqui está sendo feito, você copiar isso, tá bom? Por quê? Você demonstrará experiência, você demonstrará conhecimento e você demonstrará interesse em trazer o que está oculto no texto para as pessoas. Assim você consegue então atrair a audiência, tá bom? Vamos então dar sequência aqui para a gente aprender mais um pouco. Que deu a descendência a Jesus? Não é Benjamim, o filho da honra, não. Para mim, na minha opinião, o personagem, o filho mais destacado é Yosef, José. José nasce dentro de um propósito, e esse propósito é sonhar. Para que nós possamos entender um pouco mais da biografia de José, é só irmos juntos ao capítulo 37 do Gênesis. É ali que há um destaque grandioso sobre a história desse homem. O texto diz que ele tem 17 anos de idade. Deus decide lhe dar 2 sonhos. Sonhos que na imagem são distintas, mas o propósito é o mesmo. Deus vai levantá-lo. Deus vai colocá-lo como governador. Mas em ambos os sonhos, Deus está dizendo: você vai governar fora e vai governar dentro. Só que Deus só mostra o final. Olhe para cá, redobre a atenção. Tanto entre os feixes de lenha, tanto entre a lua e as estrelas, Deus está dizendo: só vou te contar o final vai dar tudo certo. É a mesma frase que o Dr. Billy Graham, o grande evangelista, dizia antes de falecer: eu já li a Bíblia e sei que vai acabar tudo bem, eu já li até o final. Era isso que Deus estava dizendo sobre José. Eu não vou te contar o começo, senão você desiste. Eu não vou te contar o meio, todas as perseguições, calúnias e prisões. Eu decidi só contar o final. O final vai dar tudo certo. Eu nunca perdi o controle. Eu sou Deus da sua casa, Deus da sua vida, José. Me permita dizer que Deus está poupando José de crise de ansiedade. Deus está poupando José de crise de ansiedade. O que é ansiedade? Excesso de futuro. Ansiedade é excesso do quê? Futuro. Por isso que Deus disse, na verdade Deus não disse, Deus dá a ele 2 sonhos, e os 2 sonhos só falam sobre governo. E eu termino a mensagem. Dá uma olhadinha pelo menos para trás e diga assim: fica ligado, rapaz. Por que José está nessa galeria? Bom, esse é um momento muito importante na mensagem. Por quê? O pastor vai explicar o motivo de José ter entrado na galeria da fé. Então olha que legal. Aqui a gente entende o porquê ele leu Hebreus 11. Tá? Como eu disse anteriormente, ele poderia já ter lido no texto do Gênesis. Mas ele quis ler Hebreus 11 para nos mostrar que José, a partir do seu exemplo de fé, entrou em um grupo seleto mostrado nas Sagradas Escrituras. E essa seleção não foi feita a partir de um pregador qualquer. Foi a partir de alguém que conhecia profundamente a história dos Hebreus. Porque até ele comentou dizendo que muitas pessoas acreditam que o autor da carta aos Hebreus é o apóstolo Paulo, porque essa pessoa se mostra um profundo conhecedor da história de Israel. E entre os apóstolos, pelo menos em seus escritos, Paulo se mostra ser essa pessoa.
um exímio conhecedor da lei de Moisés e da história dos Hebreus. Então, quem escreveu a carta aos Hebreus conhecia muito. E o que ele fez? Pegou José e colocou em um grupo seleto. Então aqui ele vai agora nos explicar a razão de José ter entrado nesse grupo seleto, tá bom? José não está na galeria porque sonhou ou teve sonho. José não está na galeria da fé porque ficou na casa de Potifar por uma década. Porque às vezes as pessoas dizem assim: da noite para o dia José ficou ou virou governador. Da noite para o dia para você. Só que para José foi 13 anos. Porque eu preciso te colocar dentro do contexto. José tem um sonho, ele tem 17. Ele é vendido pelos irmãos para os ismaelitas. E os ismaelitas vendem no Egito para Potifar. Ele tem 17. Ele passa 10 anos na casa de Potifar, sendo tentado pela mulher de Potifar. Até um dia que ela imprime tanta força que a tentação deixa de ser micro e passa a ser macro. E ela sabe que ele não vai ceder, e não cedendo, levanta contra ele calúnia. Tudo isso leva José até um ambiente de cárcere. Os historiadores vão dizer que ele ficou ali entre 2 anos e 9 meses, 3. Só que um dia ele está nesse cárcere com a chave na mão. E com a chave na mão, o texto diz que até aquele momento ele só havia tido sonhos. Mas o cárcere, a calúnia e os problemas dão para José maturidade de interpretar sonhos. Eu vou de novo para ver se você pega. Com 17 anos na casa dos pais, ele só teve 2 sonhos. Mas fora da casa dos pais, no ambiente forçado, no ambiente de calúnia, o Senhor diz: eu não te coloquei só para ter sonhos, José. Eu te coloquei para que você possa interpretar sonhos de outras pessoas. Me dá retorno. Agora sim, olha, esse momento aqui da mensagem, ele é muito importante. Por quê? De que maneira nós interpretamos a Bíblia? Ou devemos interpretar a Bíblia? De maneira literal, tá? O primeiro método de interpretação bíblica é literal. Quando não cabe o método literal, nós temos que aplicar o alegórico. Todavia, a Bíblia é um livro fantástico a ponto de nos indicar a maneira que ela deve ser interpretada. Por quê? Quando o texto é alegórico, então assim, o texto já é alegórico, o texto não é literal. Quando o texto é alegórico, não se deve interpretar de maneira literal, porque nós teremos problemas. E quando o texto é literal, não se deve interpretar de maneira alegórica. Por quê? Porque nós teremos problemas. Então, texto literal se interpreta de maneira literal, texto alegórico se interpreta de maneira alegórica, todavia não dando asas à imaginação. É preso aos métodos de interpretação bíblica, respeitando o texto, buscando coerência em outros textos. Assim, eu vou interpretar um texto que é alegórico. Eu preciso ter o compromisso de recorrer à Bíblia para saber se o que eu vou dizer do texto é coerente com toda a Bíblia. Porque qual é a regra máxima da hermenêutica? Uma das regras máximas da hermenêutica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então ela não pode, a interpretação bíblica não pode chocar com o que a Bíblia diz. Tem que ir de acordo com o que a Bíblia diz. E aqui o pastor Adson Belo vai trazer uma interpretação alegórica para um texto literal. Todavia, ele deixa muito claro, o texto é literal, mas também, quando ele diz mas também, ele, pelo menos para mim, deixa claro que ele entendeu de maneira alegórica, tá bom? O texto é literal, mas também cabe uma aplicação alegórica e não foge nada do entendimento das Escrituras. Vamos ver como foi que ele fez? Só para vocês compreenderem melhor. E antes de morrer, ele disse assim: o que eu vou dizer aqui vai me dar direito de entrar para a galeria da fé. Ele não entrou para a galeria da fé porque se tornou governador. Ele entrou para a galeria da fé porque ele tinha certeza que Deus ia visitar.
o seu povo no Egito. Abre comigo Gênesis, o último capítulo. Olha a fé desse cara. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram num caixão no Egito. O texto diz que José disse que o Senhor visitaria o seu povo. Ele entra na galeria porque ele tinha uma certeza: Deus vai visitar o seu. Ele reúne todo mundo e diz assim: Deus vai visitar e certamente vos fará subir. Ele vai visitar e vos fará subir. Veja aí, veja aí. Certamente o Senhor vos visitará e vos fará subir. Tá, vou de novo. Certamente o Senhor vos visitará e vos fará subir. Vamos lá, até a hora que você der glória a Deus. Certamente o Senhor vos visitará e vos fará subir. O que José está dizendo é uma linguagem literal. O Senhor tirará o seu povo do Egito e levará a terra que mana leite e mel. Mas também uma profecia do arrebatamento da igreja. Porque um dia Jesus virá entre as nuvens e fará subir a sua igreja. E a sua igreja se encontrará com Ele nos ares. E o nome de Cristo será glorificado. Ponto. Chegamos então ao que eu chamaria de tópicos na mensagem, tá bom? Mas assim, como é uma mensagem biográfica, não é difícil, tá? Você determinar tópicos. Mas normalmente em mensagens biográficas, o que as pessoas tendem a fazer? A começar a narrativa, tá? E durante a narrativa ir então realizando aplicações. Então assim, numa mensagem biográfica você pode escolher os tópicos, ou melhor, os melhores eventos, os principais eventos da vida do personagem como os tópicos da sua mensagem, como você pode realizar, como você pode fazer o que o pastor Adson Belo fez. Ele começou a narrativa e foi embora. Ele foi fazendo uns retornos na história de Israel para mostrar que aquilo que foi profetizado a Abraão se cumpriu na vida do José e também na história de Israel. Nós veremos isso mais para frente. Mas veja que ele sai do momento de introdução e agora ele vai nos explicar sobre os ossos do corpo humano, quantidade, a utilidade e tudo mais. Então eu sinto que nesse momento ele saiu da introdução e entrou nas divisões do sermão, tá bom? Mas eu volto a dizer, você pode fazer como ele fez, né? Começar a narrativa, ir aplicando e ir até o final. Vamos ver então a explicação que ele dá sobre os ossos? Uma caixa, pega uma caixa para mim. Uma caixa. Que uma preta que tiver, uma caixa. Uma caixa. Pegaram os ossos de José, você sabe que o corpo humano nasce com 270 ou 290 ossos devido à muleira da criança, mas ao longo do tempo tudo se ajunta e vai para 206 ossos. Os ossos no corpo humano é responsável da infraestrutura ou da estruturação do corpo. O corpo é formado de cabeça, tronco e membros. Todos os ossos que você tem no corpo têm um papel vital, estrutura. É o quê? Aqui, e você vai perceber quando assistir a mensagem completa, que o pastor Adson Belo ele não demonstra somente um conhecimento bíblico, mas ele demonstra um conhecimento teológico e também um tipo de conhecimento popularmente chamado de secular, tá? Principalmente a partir dessas explicações que ele deu aqui. Então ele deve ter lido aí alguns livros ou realizar algumas pesquisas na área da biologia para poder entender o corpo humano, os ossos e tudo mais. Então eu quero abrir um parênteses aqui para falar a você, pregador, que é muito importante, além do conhecimento bíblico,
e teológico você também possuir um conhecimento secular. Por algumas questões. Primeiro, porque senão você entra numa bolha, tá bom? E isso não é legal. Porque você precisa contextualizar essa mensagem no mundo dos ouvintes, tá bom? Então, as pessoas passarão a entender o que é espiritual a partir do que é físico, material, do que é profano. E eu uso aqui o termo profano, tal qual é usado na teologia, para entender aquilo que você chama de secular, tá bom? Então, assim, não aquilo que é desrespeitoso a Deus, aquilo que é contrário ao santo, mas aquilo que é comum, tá bom? Então, é preciso possuir conhecimento. E às vezes nós percebemos um erro nos pregadores dos dias atuais, que eles anseiam somente o conhecimento bíblico, tá? Veja que Salomão, ele foi um sábio em seu tempo, versado em toda a ciência. E isso contribuiu muito para o seu reinado, tá bom? O problema do Salomão foi ter se afastado de Deus, foi ter se afastado do conhecimento de Deus, tá? Nós vimos na Bíblia o conhecimento humano, se assim podemos também chamar, sendo muito útil, tá bom? Vou dar o exemplo de Noé, quando Deus o escolheu para construir a arca. Será que o Noé já não tinha um conhecimento em engenharia, em arquitetura, ciências que receberam o nome agora, tá? Não quero aqui cometer um anacronismo, mas com a mente de hoje, entendendo essas ciências pelo nome, será que na época o Noé já não tinha um conhecimento nessas áreas? Será que foi a primeira vez que ele construiu alguma coisa? Eu nunca construí uma casa, mas a primeira vez que eu tentei levantar metade de uma parede, ela ficou torta, porque eu não tinha os conhecimentos, eu não tinha experiência. Para sair do jeito que saiu, o Noé já possuía algum tipo de conhecimento na área, porque Deus deu apenas o projeto. E é curioso que na mensagem, o pastor Adson Belo fala sobre essa questão, né, de você seguir fielmente o projeto, e até ele comenta sobre o Noé. Não sobre o que eu vou falar agora, mas ele fala mais ou menos assim sobre o Noé. Deus desenhou o projeto e deu na mão dele. Então, a execução foi responsabilidade do Noé. Então eu volto a seguir aqui na minha linha de raciocínio. O projeto foi de Deus, mas a execução foi dele. Então como executar sem experiência? Entende? Sem nenhum tipo de experiência. Então se ele executou perfeitamente bem, porque o Espírito Santo o orientou e ele provavelmente tinha algum tipo de experiência, algum tipo de conhecimento, tá bom? Então vamos lá, dar sequência aqui a essa importante mensagem. Agora somente quando ele vai nos explicar, são dois momentos aqui, eu vou colocar um trecho e já na sequência eu vou colocar o outro, tá bom? São dois momentos aqui. Ele vai falar sobre a importância e a representatividade da caixa de ossos de José, tá? E depois ele vai nos falar sobre os hebreus saindo do Egito e levando essa caixa. E por último ele vai nos falar onde essa caixa de ossos foi sepultada. Então ele vai nos trazer a representatividade na mensagem dos ossos. E obviamente nas nossas vidas, tá bom? Fica aí então, eu vou colocar na sequência os três trechos aí, fazendo cortes e colocando os três trechos, tá bom? A história do José, mas a história de José... Vou de novo. A história de José está na caixa. E não é qualquer caixa, porque caixa você guarda tranqueira. A história de José está no baú, porque baú você guarda tesouros. História que é história, você coloca em baú. O povo é afligido. Quantos anos o povo é afligido? 430 anos. Se você pegar a idade de José, 110 anos, ele saiu da casa dos pais com 17. Você pegar mais 430, só fazer um cálculo, chega beirando 500 anos. Quantos anos essa caixa com os ossos de José está ali? Quase 500 anos, pessoal. Porque essa é a conta que você precisa fazer. Quase 500 anos. Os ossos estão dentro.
Faraó está chicoteando, Faraó está perseguindo o povo. Só que o povo está sendo perseguido, mas o povo se reúne e diz bem assim: calma, 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 não se desespera. Por quê? Olha para a caixa. Tinha dia que o povo se reunia na cidade de Gozém, desesperado, dizendo: vamos se rebelar, vamos fazer isso, tem que fazer alguma coisa. Os anciões chamavam os mais jovens assim: calma, 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 calma. José, o sonhador, disse que certamente o Senhor visitaria e faria o seu povo subir. Eu estou liberando agora essa palavra, é a hora. Tinha dia que o povo queria criar motim no Egito, o povo queria se rebelar, o povo queria pegar a espada, e os anciões diziam: não é momento para isso, quem vai sair daqui não é as nossas pernas. José disse: o Senhor visitaria o seu povo e nos faria subir. Todo dia de aflição, durante quase 500 anos o povo se desesperava, e alguém dizia bem assim: ei, olha a caixa, o que é que tem dentro? 206 ossos. De quem? Do sonhador. Aquilo não era só um sarcófago, aquilo era uma caixa de sonhos. Porque não tinha como falar de José e não falar de sonhos. Aquilo não era um sarcófago cheio de ossos envelhecidos, sequíssimos. As pessoas, os hebreus, olhavam para aquela caixa assim: vale a pena sonhar, vale a pena sonhar, vale a pena sonhar, vale a pena sonhar, vale a pena sonhar. Deus vai liberar o povo com poções e fazendas, sim ou não? Só que escute, Flávio José, um historiador judeu, vai dizer que 600 mil hebreus saíram, fora alguns mistos, e mulheres e crianças. Dava um total de 2 milhões de hebreus. Tá o povo saindo pro deserto. Saindo para onde? Saindo para onde? Saindo para onde, por favor? Só que Moisés, na saída, Moisés diz: ei, eu não estava no dia. Alguém diz: que dia? Que José falou. Só que meu pai, o pai dele falou para ele, que falou para o bisavô. Falou o quê? Da caixa. Que caixa, rapaz? Vamos embora logo. Não dá. José disse que certamente o Senhor visitaria e o faria subir. Só que ele disse: não deixa a minha caixa de ossos aqui. José estava dizendo bem assim: se vocês saírem daqui, eu quero ir também. Eu quero ir também, eu quero ir também. Irmão, olha que loucura. Cássio, isso aqui é para ficar doido. Moisés dá um grito em meio à saída, diz assim: ei, antes da Páscoa precisa pegar a caixa de ossos, porque todo período que a gente vai caminhar no deserto tem que ter alguma coisa para a gente olhar e dizer: o sonho de Deus está de pé, o sonho de Deus está de pé, o sonho de Deus está de pé, o sonho de Deus está de pé. 500 anos depois, Moisés disse: me dá a caixa, vamos sair, porque Deus visitou o seu povo. Meu Deus, eles não vão suportar. Eles não vão suportar isso daqui. Eles não vão suportar. Por que eles não vão suportar? Porque o povo caminhou quantos anos no deserto? Quantos anos? E quem é que estava lá no meio deles? Era um sarcófago? Era a caixa de sonhos. Porque em todo momento que eles levam a caixa, eles estão dizendo: minha esperança está viva. Isso não era ambiente de morte, isso era ambiente de vida para eles. Pega essa mensagem, Jesus. Qualquer pessoa que olhasse um sarcófago com osso dizia: isso é morte. Para eles é vida. É vida. É vida, é vida. Você lembra dentro dos 40 anos que Deus matou Moisés? Mas não foi Moisés que levou a caixa de ossos? Quem que assumiu a liderança? Só que Josué não assumiu só a liderança, assumiu a caixa de ossos. Quando ele atravessa o Jordão, chega em Jericó, começa a marchar ao redor da muralha, a muralha é engolida. Ele disse: o Senhor nos deu uma terra que mana leite e mel. Chegamos na terra do Senhor. Aí alguém grita: chegamos, chegamos. E a caixa de ossos, Josué disse: está comigo.
Como é que é, Josué? Está comigo a caixa de ossos. A caixa do sonhador está comigo. O que você vai fazer? Eu vou sepultar os ossos na terra de Jacó. Eu vou sepultar os ossos do sonhador na terra dos sonhos. Meu Deus. O nome do território do local onde foi sepultado? Qual é o nome do território? Você sabe que a palavra Siquém e Sicar é a mesma coisa. É igual macaxeira, mandioca e aipim. É a mesma coisa. Isso é hebraísmo, vício cultural de linguagem. Siquém e Sicar é a mesma coisa. Um território em Samaria. A caixa de ossos que representava sonhos foi colocada em uma cidade samaritana. Um dia, uma mulher vivendo só com pesadelos. Sua vida emocional era pesadelo. Já tinha... Viu como ele fez uma ponte para o Novo Testamento? Ele falou então do local de sepultamento dos ossos, como que um lugar que simbolicamente se tornou o mesmo lugar da realização dos sonhos da mulher samaritana. E para quem conhece a história, entendeu tudo que ele quis dizer, né? A mulher certamente tinha um sonho de ser feliz, no mínimo esse, tá? Então nesse mesmo lugar onde os ossos de José foi depositado, ou pelo menos naquela região, a mulher teve um encontro com Cristo, aquele que pode realizar sonhos, tá bom? E aí, agora partindo para o final da mensagem, o pastor, ele vai aplicar essa mensagem à vida das pessoas que receberam a Jesus. Eu vou mostrar para vocês como ele fez o apelo. E aí depois eu vou colocar como ele aplicou essa mensagem à vida das pessoas que receberam a Jesus. Tá? Ele faz com que elas compreendam que o significado da caixa de ossos na vida delas, para alguns, tal qual naqueles dias, o povo carregando a caixa de ossos e tal, aceitar Jesus, para alguns, hoje pode significar morte. Mas para aqueles que aceitam Jesus e se aproximam da promessa, não significa morte, significa a vida. Então vamos ver como que ele fez isso de uma maneira brilhante, tá? Tem alguém essa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Levante sua mão direita onde você está, ou se reconciliar. Tem alguém? Tem uma moça? Tem mais alguém? Mais alguém? Hoje eu não vou te chamar na frente. Você só vai levantar a mão aí e você vai declarar em Deus. Tem mais alguém? Tem mais um rapaz lá no fundo. Vamos aplaudir. Volte a sua. Tem mais alguém que quer se reconciliar ou aceitar Jesus? Não aceitar uma igreja, uma instituição, aceitar Cristo. Porque o corpo vem depois da cabeça. Então primeiro você aceita a cabeça e depois você recebe o corpo. Tem mais alguém? 2 pessoas. Curve sua cabeça, fecha os olhos. Quem hoje precisa voltar a sonhar, sai do teu lugar e vem para o altar correndo. Agora. Obrigado. Quem precisa voltar a sonhar, pastor, estou vivendo uma crise sem sonhos na minha vida, sem perspectiva de vida. Fé, sonhar é pisar no amanhã. Sonhar é pisar no amanhã. Sonhar é pisar no amanhã. E existem coisas que estão tirando o teu amanhã. Por que eu coloquei para você assistir esse trecho? Para você, pregador, entender como é importante pegar os melhores trechos da mensagem, tá? Ou o melhor trecho da mensagem e trazer ele para a sua conclusão. Terminar dessa maneira é terminar de maneira brilhante. É a única maneira que se tem para terminar uma mensagem? Não. Mas terminar assim é terminar a mensagem de maneira brilhante. Principalmente
fazendo com que as pessoas que não conhecem Jesus ou estão afastadas entendam que aquela mensagem era para elas. Tá? Então ali ele fez um breve resumo e fez as pessoas entenderem que aquela mensagem era para elas. Então, gente, chegamos aí ao final da explicação, do entendimento dessa mensagem. Eu espero que a partir da mensagem do pastor Adson Bello você aprenda a pregar sermões biográficos, aprenda a introduzir, a desenvolver, concluir e a estruturar uma mensagem biográfica. Espero que você tenha entendido aqui o que é importante na condução de uma grande mensagem. Então eu peço a você que mais uma vez deixe o seu like, ou mais uma vez não, se você não deixou, deixe agora, tá bom? Se inscreva no canal, caso não tenha se inscrito. Os comentários estão abertos aqui para você. Indiquem mais mensagens. Eu tenho certeza que nós aprenderemos cada vez mais com esses homens e mulheres de Deus. Indica aqui uma mensagem para que eu possa analisar. A próxima será a mensagem do pastor Genival Bento. Vamos ver se ele pregou de maneira biográfica, textual, expositiva. Se você já assiste as mensagens do pastor... Ai meu Deus, eu esqueci o nome dele. Acabei de falar o nome dele. Genival Bento. É porque a gente tá pensando tantas coisas aqui ao mesmo tempo que acaba esquecendo. Mas assim, se você assiste as mensagens do pastor Genival Bento, diga aqui o tipo de sermão que ele prega sempre. É temático, é textual, é expositivo, é biográfico? Enfim, fala pra mim aí. Eu quero conhecer um pouco mais do pastor Genival Bento a partir das lentes do seu óculos, se você usa, tá bom? Fala pra mim aí. Então, próxima mensagem, pastor Genival Bento. Toda sexta-feira, às 9 da manhã, tem uma análise nova pra você aqui no Que Pregação Foi Essa? Deus abençoe você. Até a próxima análise. Um abraço.